Oi, pessoal, tudo bem? Professora Camila aqui. Hoje não vai ser o mesmo assunto que antes, mas geralmente os assuntos eles podem estar interligados, tá bom? Vou compartilhar aqui minha apresentação para vocês, mas antes de mais nada, espero que vocês estejam bem, tudo bem? Então, só para lembrar, né? A gente estudou o setor secundário da economia, que é o setor das indústrias, e hoje a gente vai estudar o setor terciário, que é o setor de serviços no Brasil. O título do capítulo no livro de vocês está assim, mas o setor terciário não é só o setor de serviços, ele abrange o comércio também. Se vocês olharem, eu estou usando o mesmo gráfico que eu usei na aula sobre indústria, porque nesse gráfico mostra o setor primário, o setor secundário e o terciário. A gente já estudou o setor primário, atividade agrícola extrativista. A gente já estudou o setor secundário na última aula, o setor das atividades industriais, e agora a gente vai estudar o setor terciário de atividades comerciais e de serviços. E se vocês derem uma olhadinha aqui, olha só como cresceu de década para década essa barrinha amarela. E até é interessante olhar aqui que entre 2001 e 2006 ela caiu, né? Isso é um fator interessante para ser analisado, que tem a ver com desemprego, que a gente já já vai entender, beleza? Então, vamos lá. Terceiro setor da economia, né? Vou ampliar a tela para a gente enxergar melhor, né? Terceiro setor da economia, setor terciário, quer dizer a mesma coisa, tá? Só usa palavras aí, termos diferentes. É aquele setor dedicado, né, ao comércio e prestação de serviços. Professora, o que é isso? Calma, segura que vocês já já vão entender, tá bom? É aquela atividade que mais emprega, é a que mais gera mercado consumidor interno no país. Vocês também vão entender que os outros setores, eles não têm vaga suficiente para as pessoas, então as pessoas buscam no setor terciário sua ocupação. Isso é uma apresentação. A gente vai se dedicar a entender sobre cada uma dessas observações. Essas atividades, elas podem ser oferecidas tanto pelo governo quanto por empresas privadas. Beleza, mas que atividades são essas, professora? São aquelas atividades que alguém está te oferecendo alguma coisa, uma comida, uma, uma aula, por exemplo, igual eu estou dando, um atendimento de saúde, um atendimento de internet, um atendimento telefônico, é quando você vai numa loja e compra algo, é o comércio no sentido geral. Então, o setor terciário é isso, são várias pessoas, né, oferecendo seus serviços, vendendo algo para você, ou você mesmo, né, oferecendo seu serviço, ou também oferecendo algo a ser comprado. Então, ele varia muito, ele depende não, ele tem uma gama de atividades. Então, é por isso até que ele se apresenta como aquele que mais emprega e que mais tem mercado consumidor. Muita gente consome justamente porque é onde alguém está querendo te vender algo. Então faz todo sentido, né, que existam mais pessoas nesse setor do que nos outros, tá? E aí você vê, por exemplo, que esse serviço ele pode ser do governo, né, conforme a gente vai no hospital do SUS, é um exemplo, mas a gente pode optar por ir em um hospital privado, né, de alguma empresa de alguém. Então, vocês observam que essas atividades a gente encontra gratuitamente, entre aspas, né, porque a gente paga imposto, então não é de graça, né, é arrecadação pública, e por empresas privadas, né, pagando uma quantia, né, que a empresa cobra, você pode estar tendo acesso. É uma ida no cinema, por exemplo. Você paga pelo ingresso, logo você vai ter acesso a um serviço que é de lazer, né? Então, assim, são vários tipos de atividade, e por isso que é muito diverso, é muito diversificado e possui em grandes quantidades, tá? Mas o que está acontecendo? Conforme, né,
tem diversas funções, nem sempre uma empresa ela quer contratar um funcionário. O que ela faz? Ela contrata uma empresa que tenha seus próprios funcionários para fornecer algum serviço, alguma prestação de serviço. E aí vou ler a definição aqui para vocês e vou dar um exemplo para ver se fica mais claro. Terceirização do trabalho, você terceirizar algo, dizer, né, para outra pessoa fazer, é dizer o seguinte, é que quando uma empresa contrata outra empresa para realizar um serviço sem que precise contratar um funcionário. Digamos assim, eu sou dona de uma escola e eu quero que exista uma limpeza nela. Só que eu não quero contratar alguém para limpar. Eu quero que uma outra empresa tenha essa responsabilidade e que ela que contrate, só quero que venha alguém. Eu não quero vínculo, eu não quero pagar diretamente essa pessoa, ela não é minha funcionária, ela é funcionária de outra empresa. Então a gente chama isso de terceirização do trabalho, porque isso evita custo, né? Se por um acaso esse funcionário fica doente, eu não tenho, como dona, eu não tenho nada a ver com isso, né? Se a mulher engravida, também não vou ter nenhuma responsabilidade. Então, isso é uma estratégia que esse setor encontrou para não pagar mais ou manter vínculo, né, com alguém. Ele mantém vínculos muito pontuais, assim, você me oferece serviço, você presta, pronto, acabou. Não tenho mais vínculo com você. O nosso contrato é aqui agora. Me prestando esse serviço, te pago a quantia, pronto. E é isso. Aí, o que acontece? Onde mais se concentra esses serviços são justamente nas cidades, né? Nos grandes centros, é onde a gente procura um banco, né? É onde a gente procura alguns postos de serviços estatais, né? Que do governo que a gente só encontra nesses lugares, né? E a gente então identifica, né, que há uma concentração dessas atividades justamente nas grandes cidades, tá? Que é onde está tudo muito junto e onde você encontra de um tudo, né? Você vai numa cidade buscar vários tipos de atendimento, vários tipos de serviço, né? Às vezes é até longe de casa, a gente tem que se deslocar pegando um ônibus, um trem, né? Como é o caso do centro do Rio, né? Muita gente vai lá porque é lá que fica muita coisa de grande importância até do país. Beleza. Mas nesse setor da economia existe uma coisa muito interessante. Existe o turismo. O turismo, ele é voltado para o lazer, certo? Mas existem vários tipos de turismo, tá? Tem o turismo que a pessoa vai em função da religião. Tem um lugar em São Paulo chamado Aparecida do Norte que as pessoas vão para pagar promessa, né, para celebrar alguma festividade do santo, né, da santa Aparecida. Então as pessoas se locomovem até lá em função da religião, tá? Tem a questão empresarial, né, de ter um objetivo de grandes empresários irem em função, né, desses serviços bancários. Tem o gastronômico, que em sala a gente comentou, quem conhece Petrópolis, né, sabe que lá é um ambiente, é um clima mais ameno, de montanha, então é prazeroso, né, comer chocolate, pessoas mais velhas bebem, né, cerveja e tal. Então é um ambiente com o turismo voltado para a gastronomia, né, para os alimentos. E tem o turismo de esporte, né? Quando alguém vem no Maracanã para ver o Brasil jogar, para ver o Flamengo jogar, qualquer que seja o time. Então, assim, o turismo ele abarca um monte de motivações também. E ele faz parte do terceiro setor da economia, o setor terciário. Outra coisa, gente, de onde vem tanta gente? Porque é no mercado, porque é no terceiro setor que mais tem gente. Porque a gente viu na agricultura que o campo não tem empregado tanta gente, né? Lá a mão de obra humana passou a ser substituída pelas máquinas. A mesma coisa acontece nas indústrias, né? As pessoas, elas já não têm tanto peso,
na produção das indústrias, mas as máquinas sim, né? A máquina produz em um ritmo muito mais acelerado e não tem aquela questão, né, de ter responsabilidade com o funcionário, muito parecido com a terceirização, né? Então, é muito mais vantajoso para um dono de uma indústria ter máquina ao invés de ter uma pessoa como funcionária. Mas um outro fator também foi a desconcentração industrial, né? Conforme as indústrias elas passaram a se dissipar pelo território, conforme a gente estudou, né? Por exemplo, com a guerra fiscal, então as pessoas, né, perderam seus postos de emprego, onde, né, elas residiam, por exemplo, nas grandes cidades. Então, o jeito foi, né, tanto as pessoas vindas do primeiro quanto do segundo setor, ou aquelas até que nem conseguiram se empregar algum dia, elas buscam no terceiro setor, né, uma forma de sobreviver, né, uma forma de se ocupar, de trabalhar, tá? Então, aí vem uma outra questão muito importante. Existem mais pessoas procurando emprego do que postos de trabalho. Isso é um problema porque vai gerar uma coisa que a gente entende bem, que é o desemprego, né? O desemprego vem dessas pessoas que não estão conseguindo se inserir no mercado de trabalho. Aí vem um fenômeno chamado, hipertrofia do setor terciário. Hipertrofia é quando algo cresce muito, quando algo incha, né? Inflama. E isso vai fazer com que esse setor não cresça mais. Ele chegou no limite, não tem mais como colocar a gente em postos de trabalho. Por isso que uma vaga de emprego é tão concorrida, né? Além de que sequer tem um aumento de salário, né? Então, vai se tornando cada vez mais difícil as pessoas encontrarem emprego. O que acontece? O que acontece? Quando não tem emprego de carteira assinada, as pessoas dão o seu jeito. E aí entra algo que a gente lida o tempo todo, as atividades informais. As pessoas procuram formas variadas de sobreviver trabalhando do jeito que elas podem, né? E aí vem os vendedores ambulantes, aí vem os feirantes, aí vem os entregadores de delivery que a gente pede sempre, né? Num clique, eles estão aí. E outro exemplo que eu botei, né, aqui são as costureiras de bairro. Então, gente, não é dizer que as pessoas não estão trabalhando, elas estão trabalhando, só que da forma com que dá, sem carteira assinada, sem receber auxílio de seguro-desemprego caso fiquem doentes, sem receber 13º, elas são funcionárias de si mesmas e patrões de si mesmas. Então, se algo de ruim acontece, se há um acidente, por exemplo, com esses entregadores de delivery, o aplicativo não se responsabiliza, não há vínculo empregalício, não tem essa relação de trabalhador, né, de empregado e de empregador, não existe mais isso. Isso é um problema, né, porque aí as pessoas realmente têm que ficar à mercê, né, da sorte em muitos casos, mas é o jeito que a população encontrou, né, de não morrer de fome, de continuar trabalhando, né, dando o seu jeito. Bom, para a aula de hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. E aí, tendo alguma dúvida, vocês podem comentar, seja na plataforma, preferencialmente na plataforma, que aí a sua dúvida pode ser a do colega, mas também até no link embaixo, né, nos comentários do YouTube. Muito obrigada.